situação dela era difícil. Os problemas dela eram muito sérios. Por que, pastora Toninha? Primeiro, ela perde o marido. Segundo, a dívida, o moço que vem cobrar a dívida diz: vou levar seus 2 filhos para ser meu escravo. A mulher diz, pensou com ela: eu não tenho saída. Eu não tenho saída. Mas ela lembrou do Senhor Jesus. Quando ela lembrou do Senhor Jesus, ela pensou no profeta. Sabe por quê, irmãos? Profeta não é Jesus. Mas o profeta, irmãos, ele tem um privilégio muito grande com Deus. Irmãos, é muito difícil eu pedir uma coisa a Deus e Deus não fazer para mim. Até hoje eu não vi. Eu abri minha boca. Ontem eu pedi a Deus um sinal aqui nessa cadeira, no silêncio. Porque eu não conto meus problemas, muitas das vezes nem com meu esposo. Eu fico calada com minhas coisas. Eu elevo os meus problemas até os pés do Senhor. Quando foi hoje, eu estou arrumando para vir para a igreja. Meu esposo já tinha descido, meu telefone toca. Eu falei: meu Deus, é tudo que eu pedi ao Senhor, um sinal. E o sinal veio, mas veio com força. Eu falei: oh, Jesus, muito obrigado. Oi, sabe por que você não tem vitória? Que você não tem fé. Você pede, mas não acredita. E Deus, meu irmão, Ele levantou o profeta, porque o profeta tem intimidade com Deus. O profeta, Deus revela para o profeta, Deus fala para o profeta. Tem coisa que não podemos falar, mas o Senhor revela. E o profeta ali agora, irmãos, vira para a mulher aqui, ó. Escutem para você ver. Eliseu diz: vá pedir que os seus vizinhos lhe emprestem muitas vasilhas vazias. Olha a inteligência do profeta. Pediu que ela fosse arrumar muitas vasilhas vazias. Para quê e por quê, pastora Toninha? Porque chegou o dia de Deus tirar a viúva da dificuldade. Chegou o dia de Deus virar o cativeiro da viúva. Oi, tem dia na sua vida que vai chegar um dia que Deus vai falar assim: olha, minha filha, chega de chorar. Você já chorou demais. Agora eu vou virar teu cativeiro. Vai chegar um dia na tua vida que Deus vai falar assim: ó, minha filha, prepara as vasilhas aí, porque hoje eu vou derramar azeite na tua vida. Se você quer receber azeite, você já pode glorificar. Irmãos, mas a situação dela era trabalhosa, difícil. Por quê? Porque ordem emocional. Irmãos, aquela mulher acostumada com o seu marido ali todos os dias. Quando você tem marido, oi, pode ser um caquinho, irmãos, mas é muito bom, sabe por quê? Porque quando o pastor Ezequiel está para o Brasil, 6 meses eu tinha que abrir essa igreja. Que peso no meu lombo. Agora eu tenho peso, mas eu sei que a responsabilidade está com ele. Oi, que coisa maravilhosa. Eu já não tenho aquele peso na minha cabeça. Eu tenho que abrir igreja, eu que tenho que fechar a igreja. Não, irmão, que maravilha. Nossa, valoriza seu marido. Valoriza o marido que Deus te deu. Pode ser um caquinho, você olhar para ele não dá nada, mas fica sem ele para você ver. Você passa capim. Porque, meu irmão, nosso marido é Deus que nos deu. Porque a responsabilidade maior está nas costas dele. E aí o que acontece? Essa mulher aqui agora estava com toda a carga nas costas dela. Por quê? Porque o marido dela já não existia mais, ele morreu. Aí a emoção dela estava abalada. Ela estava emocionalmente abalada com aquela dívida, sem saber o que fazer. Mas quando aquele homem chegou, os credores chegaram e disse para ela: vamos levar seus 2 filhos como escravo para bater a dívida. Imediatamente ela começou a falar, ela começou a lembrar que o marido dela era um homem de Deus, que o marido dela tinha crédito com Deus. Ô irmã, misericórdia, não espera você usar o crédito do seu marido não. Ô irmão, misericórdia, não espera você usar o crédito da sua esposa não. Começa a fazer seu crédito aí com Deus, começa a buscar a presença de Deus, começa a dobrar teu joelho e falar: Deus, eu quero ter crédito com o Senhor. O que é ter crédito, pastora Toninha? Eu chegar ali agora e falar assim: oi José, você pode fazer isso para mim? A José vai falar assim: pastor, eu preciso olhar minha conta lá primeiro, para ver se eu tenho crédito, se eu posso atender o pedido da senhora. Ela não vai poder atender o meu pedido enquanto ela não chequear o crédito dela. Ela vai chequear: pastor, eu não posso, o meu crédito está baixo. Não, pastor, eu posso, o meu crédito está bom. O que é um crédito? Um crédito bancário, suponhamos.
Suponhamos, você vai passar um cheque. Se você não tiver o dinheiro lá, você não pode dar o cheque, senão vai virar cheque voador. Mas se você tiver crédito, você pode assinar o cheque e passar, que o seu cheque, além de cobrir aquele valor que você deu, o seu nome está limpo, não só com os homens, mas com Deus. Porque honestidade, Deus ama o homem honesto. Deus ama a mulher honesta. Todo mundo que é honesto, meu irmão, ele tem um crédito valioso com o Senhor. E o marido dessa mulher tinha um crédito valioso com Deus. Por que, pastora Toninha? Porque ele servia a Deus com fidelidade. Todo aquele que serve a Deus com fidelidade, meu filho, pode ter certeza. Você pode até estar passando a prova aí. Pastora Toninha, não estou entendendo nada. Eu quero falar para você que essa prova que Deus está usando aí na sua vida é para arrancar a preguiça do seu couro, para você dobrar o joelho e falar com Deus, porque Deus tem intenção maravilhosa para você, de te levar para morar no céu, e não deixar você sofrer no fogo do inferno. Então permite a luta, porque através da luta você tem que pular, você tem que pular. Está nevando, mas nós vamos para a igreja. A neve está lá fora, pastora, mas eu vim para a igreja, sabe por quê? Porque eu preciso de uma resposta de Deus, eu preciso que Deus entre no meio dos meus. E aí, se Deus te dá muita tranquilidade, sabe o que você faz? Você senta lá no sofá, pega o controle remoto, coloca um programa lá e olha no relógio, 7 horas. Ah, não, mas está tão bom aqui assistindo esse programa, muda de canal. Aí o programa está melhor ainda, você não vem buscar a face de Deus. E Deus está lá de cima olhando lá, ó. Na hora que ele tem que levantar para trabalhar, está nevando, está fazendo frio, mas ele não tem o cheque, você não ia, vai si mesmo. Mas quando é para minha casa, além de não vir, ainda põe impedimento. Vai não, fulana, vai não, ciclano, mas há poder no sangue de Jesus. Hoje Deus vai tirar toda a tua comodidade, e você vai saltar e glorificar e vai falar que só o Senhor é Deus, e você vai levantar diferente, porque Deus marcou esse dia para derramar azeite na tua botija. Então o problema dela de ordem emocional era difícil. Qual, pastora? Falta do marido. Às vezes nós brigamos com nossos maridos, nós às vezes falamos alguma coisa para chatear o nosso marido. Fica sem dinheiro para você ver. Manda ele fazer uma viagem 30 dias e fica sozinha, para você ver a falta que ele vai te fazer. Você vai chorar a presença dele segundo por segundo. Pastor Ezequiel, 6 meses no Brasil, que falta que esse homem fez aqui, meu Senhor. Hoje eu vejo a falta que o meu marido me faz, e eu procuro valorizá-lo muito mais. Sabe por quê? Que falta que ele faz. Meu irmão, procure valorizar seu marido, porque essa mulher estava com um sério problema de ordem emocional, porque ela estava sentindo a falta do marido dela. Creio eu que ela pensou, meu Deus, se o meu marido estivesse aqui, esses credores nem viriam na porta, porque eles respeitariam o homem de Deus. Mas agora o homem de Deus morreu, eles vêm me provocar, porque sabem que eu sou uma mulher. Mas se você entrou aqui nessa noite, Deus está falando no seu coração, começa a dar mais valor para o seu marido. Não sei porque Deus está mandando eu falar, mas eu estou falando. Começa a dar mais valor para o seu marido, porque se você perder ele, você está frita. Irmãos, segundo problema de ordem financeira, o marido deixou dívida, os filhos seriam levados como escravos até pagar a dívida. Olha aí que tristeza, irmãos. Os filhos seriam levados até cobrir a dívida, mas Deus entrou. Eu não sei qual é o seu problema aqui nessa noite. Eu não sei se é de ordem emocional, se é de ordem financeira, se é de ordem jurídica. Mas uma coisa eu quero falar: Deus nessa noite está entrando na sua situação. Deus nessa noite está entrando na sua situação. Se você acredita, você já pode dar um glória a Deus aí. Ele está entrando no meio da sua situação. Por quê? Porque essa foi a palavra que Deus me deu. E Ele me diz: a minha palavra não volta vazia. A minha palavra não volta vazia. A minha palavra tem direção nos corações. Se Deus deu essa palavra, porque essa palavra encontrar direção. Eu não sei qual a sua situação, meu irmão. Quem sabe é de ordem financeira. Quem sabe você está na mesma
mesma condição dessa viúva. Você está endividada, você não sabe mais nem o que você vai fazer para quitar essa dívida, mas o meu Deus essa noite falou assim: hoje eu entro com providência divina, hoje eu entro com provisão, hoje eu mostro que eu sou Deus, que eu ainda tenho corpo na terra, que eu sou Deus que trabalho de maneira tremenda, que eu surpreendo a muitos, porque Deus surpreendeu a viúva, Ele vai nos surpreender aqui também. E agora Deus está entrando no meio da situação da viúva. Os filhos dela foram impedidos porque Deus entrou na causa. Oi, você pode ser o homem ou a mulher mais inteligente que tiver na face da terra, você pode ter 1 milhão na sua conta bancária, mas tem uma situação na sua vida, certas situações na sua vida, que se Deus não entrar e resolver, você está frito. Tem coisa que nós dependemos completamente do Senhor. Olha a situação dessa viúva. Se Deus não tivesse entrado aqui, ela já tinha perdido o marido, ela ia perder os filhos, mas Deus entrou. Quando Deus entra na causa, meu irmão, acabou. Quando Deus entra, Ele dá uma ordem, e a ordem de Deus é essa: aquieta-te, mar, e o mar tem que acatar. Abre-te, mar, e o mar tem que abrir. Fecha a boca do leão, e o leão tem que fechar a boca. Irmãos, muitas pessoas servem o Senhor, carrega a Bíblia, diz ser até cristão, bate no peito, eu sou crente, mas não tem fé e nem confiança no Senhor. Coloca uma causa nas mãos do Senhor. Oi, deixa eu te ensinar. Olha que você tem confiança no Senhor. Faça de conta que isso aqui é um dinheiro que está aqui dentro. Aí eu falo assim: gente, eu acho a Juscelia uma mulher muito honesta, eu vou pedir a Juscelia para guardar esse dinheiro para mim. Juscelia, guarda para mim. A Juscelia pega, tá bom, pastora, pegou lá e guardou. E eu disse que estou confiando na Juscelia. Aí todo dia: Juscelia, como é que é? Tá guardadinha aí mesmo? Não tem perigo, né, que você guardou? Não, Juscelia, é um exemplo que eu estou te dando da nossa confiança com Deus. Que quando você pega um problema, uma causa, e fala assim: toma, Jesus, você só vai orar e esquece o problema. Porque se você for lá e colocar sua mão no problema, Deus entristece. Deus fala assim: ela não está confiando em mim coisa nenhuma. Ela entregou o problema para mim, mas todo dia ela põe o dedinho lá. Para, Deus está falando com alguém aqui. Tira o seu dedo, tira a ponta da sua unha, deixa Deus trabalhar. Nós achamos que nós podemos ajudar Deus, nós só estragamos o que Ele está fazendo, porque Ele faz com perfeição. Aí todo dia vai lá e põe o dedinho. Deus está trabalhando, você põe seu dedinho, põe o terceiro dedinho, aí Deus vai e fala assim: vou tirar a minha mão de vez, porque ela não confia. Confiança é quando você coloca algo nas mãos de Deus e até esquece do problema. A hora que você lembrar, o problema está resolvido, porque você confiou 100% no Senhor e deixou Ele ser o seu advogado, Ele ser o seu juiz, e é Ele que vai resolver a situação. Assim fez a viúva. Ela confiou profundamente em Deus e pediu ajuda do profeta. Escuta aí. Terceira ordem jurídica: a lei era clara na sua determinação. Depois de perder o marido e ver os credores levar os filhos, ela precisava de um milagre. Quem está precisando de milagre aí? Então, glória a Deus. É o que estava acontecendo com a viúva. Ela estava precisando de um milagre. Um milagre em sua casa. Ela nos ensina como provocar a Deus para que Ele interfira na nossa dificuldade. Se nós colocar em prática, seja qual área da sua vida que Deus queira agir, qualquer área da sua vida, Ele entra para agir. Por quê? Você deve provocar o milagre. Pastora, me ensina, como que eu tenho que provocar o milagre? Primeiro passo: abrir a boca para falar só com Deus. Esse é o primeiro passo, porque você viu o sunamita? O filho da sunamita estava morto. Ela não parou para ligar para o marido, ela não parou com Geazi, ela não parou com os vizinhos, ela estava indo. Quando Eliseu viu que Geazi
Quando Eliseu viu que sunamita estava vindo, Eliseu disse: olha, Geazi, vai até a sunamita. Quando Geazi chega perto de sunamita: oi, sunamita, vai tudo bem com a sua casa? Vai tudo bem com o seu marido? Vai tudo bem com o seu filho? Tudo bem. Oi, não parou. Ai, Geazi, pelo amor de Deus, Geazi, meu filho está morto, Geazi. Não, a mulher sábia, a mulher entende. Sabe por que você não recebe vitória? Você não para de fechar sua matraca. E o diabo está com a orelha em pé assim, ó. Eu quero escutar o que está acontecendo lá para me poder impedir, para me mandar o capeta e lá agir. Aí a sunamita foi tão inteligente que ela não abriu a boca. Tá tudo bem. E prosseguiu. Quando ela chega até o profeta, ela chegou no cabeça. Quando você tiver qualquer coisa, vai no cabeça. O cabeça tem a bênção de Deus. Tem muitos que querem tomar o lugar da cabeça. Chega: ó, irmã, eu resolvo. Não, irmão, seja inteligente, agradece. Ó, minha filha, muito obrigado, mas eu vou do cabeça, porque foi lá que Deus já colocou a bênção. Ela não quis saber do Geazi, ela não deu papo pro Geazi, ela não parou com o Geazi, mas ela foi até Eliseu. Eliseu, vão na minha casa depressa, Eliseu, eu preciso de um milagre. Meu filho está morto, Eliseu. Eliseu deu ordem para Geazi: vai lá, Geazi. Ela não queria Geazi, ela queria Eliseu. Geazi foi, não resolveu o problema, porque a bênção não estava com reagião Geazi. Tem muitos hoje dando uma de Geazi. O negócio é para o pastor, é pula na frente. O negócio é para o pastor, é pula na frente. Oi, deixa Geazi no meio da estrada e vai até Eliseu. Quando chegou até Eliseu, Eliseu diz: Geazi, vai lá, meu filho. Não resolveu nada. Geazi foi lá, não resolveu nada, porque o mistério estava na mão de Eliseu. Eliseu foi lá, meu irmão, orou e o menino ressuscitou. Por isso que Deus não te dá a sua vitória. Quando você estiver passando por algum problema, chega no cabeça. Só de você procurar o Geazi, Deus já entristeceu com você. Ela não é nada, ele não é nada. Você tem que ir com quem dá a bênção. Às vezes com quem dá a bênção, o diabo torce na sua cabeça. Vai na fulana, vai no fulano. E você deixa seu pastor aqui, que fica de joelho a manhã inteira, a madrugada toda hora está de joelho, só orando e lendo Bíblia, prontinho para orar e Deus te dá seu milagre. Mas você deixa o Eliseu aqui e procura o Geazi. Você não é inteligente. Quem é inteligente vai no cabeça. E Eliseu orou e a criança ressuscitou. Porque Deus, meu irmão, é assim que Ele faz. Ele é fazedor de milagre. E a mesma coisa com a viúva. A viúva foi direto em Eliseu pedir ajuda. E quando ela pediu ajuda, Eliseu falou para ela: o que é que você tem em casa? Escuta aqui no capítulo 3. Eliseu diz: vá pedir que os seus vizinhos lhe emprestem muitas vasilhas vazias. Depois você e seus filhos entrem em casa, fechem a porta e começa a derramar o azeite às vasilhas e vão pondo de lado as que forem ficando cheias. O profeta mandou a viúva falar assim: chega lá na sua casa e abra as portas, abre as janelas e começa a gritar para os vizinhos escutar. Pega o aparelho de telefone. Não, entra caladinha, fecha a porta, pega as vasilhas. Oi, as coisas de Deus no silêncio funcionam. Sabe o que eu aprendo? Enquanto José, a túnica de José não apareceu, estava tudo bem com José. Depois que os irmãos viram a túnica de José, acabou a perseguição. José ficou 17 anos escravizado pela inveja. Oi, muitas das coisas, muitas das vezes na igreja, meu irmão, você deve chegar só no seu pastor. Para, meu irmão, de ficar de tititi. Oi, irmã, tititi. Oi, isso não é para você, irmã. Ora e ajuda o ministério coração. Fecha a boca, para com tititi. Para com fofoquinha, com panelinha do inferno. Deus não está no meio de panelinha, mas Deus está no meio daquele que ora, no meio daquele que clama, no meio daquele que persevera, no meio daquele que confia, no meio daquele que acredita, no meio daquele que crê que Deus vai fazer um milagre na vida dele. Por Deus não fez o seu milagre ainda, você não fecha a boca, irmão. Você não para de falar. E cada vez que você fala, o diabo sabe onde ele vai agir contra você.
Oi, quando o diabo dá uma ordem lá no inferno, vai lá na terra, vai lá e faz isso contra fulano. Se ele chegar aqui e você estiver revestido de jejum e oração, ele volta para trás. Chega lá, ele apanha porque não deu conta, porque você está revestido. Quando você está revestido, o diabo não pode tocar, não pode. Revestido de quê, pastora Toninha? Quando você chegar na sua casa, você lê Efésios 6, capítulo 10. Você vai ver o que é um revestimento de poder. Você vai ver revestimento de jejum, revestimento de oração, de vigilância com a porta dos seus lábios. Porque às vezes, meu irmão, você desabafa com a pessoa errada. Se você desabafar com a pessoa errada, você está frito, meu irmão. Se você ir falar com Geazi, você está frito. Mas fala com cabeça, porque ele tem a oração certa para levar lá no trono, para Deus derramar na sua vida o que você está precisando do milagre. Porque essa viúva, ela precisava da urgência de Deus. Ela precisava da urgência de Deus. Não pensa você que a sua vitória vai chegar enquanto você não experimentar o amargo. Porque o doce de Deus só pode chegar na sua vida depois que você experimentar o amargo. Como assim, pastora Toninha? Todo homem de Deus, toda mulher de Deus, se você ler a palavra de Deus, você vai ver que primeiro ele experimentou o amargo, para depois ele cantar o hino da vitória. Quando Miriam pegou o tamborim e bateu do outro lado e começou a cantar Só o Senhor é Deus, olha para trás o que eles já tinham passado. Olha para trás o que Miriam já tinha enfrentado. Para você pegar o pandurim, cantar do outro lado e falar que só o Senhor é Deus, primeiro você vai passar pelo amargo. Então não quero. Não adianta você questionar Deus. Se você não quer nada com Deus, não questione Ele. Porque nós temos que primeiro passar pelo amargo. Você pode ver na palavra de Deus que Jó teve que ir para a cinza. Você pode ver que Daniel teve que ir para a cova dos leões. José foi para a cadeia. Paulo caiu do cavalo, ficou cego 3 dias. E Moisés teve que ir lá para o deserto experimentar o deserto de Deus. Então não adianta, meu irmão. Deus não levanta nós enquanto nós não passar pelo amargo, para depois ficar doce. E mesmo no meio do doce costuma vir umas doses de fel. Mas aquele que está com Jesus, ele come fel e fala: está doce, meu Deus. É fel, mas está doce, porque o Senhor está comigo. Se Deus está aí com você, você pode dar um glória a Deus. Porque muitas das vezes nós não entendemos o trabalhar do Senhor. Tem coisa, minha irmã, tem coisa, meu irmão, que Deus fica no silêncio. Aí você ora, você bate, você clama, você chora e Deus está quieto. Aí você pede, Deus está quieto. Eu quero falar para você que não sabe, quando Deus está no silêncio, é a hora que Ele está trabalhando a seu favor. Sabe por que ele não se revela? Deuteronômio 29, capítulo 29, diz que nem tudo Deus revela. Por quê? Quando Deus está trabalhando na vida de uma pessoa, Ele quieta, Ele acala, Ele silencia. Por quê, pastora Toninha? Porque quando Ele tem um propósito nas nossas vidas, e Ele vai, revela para você. Estou fazendo assim, assim, assim. Sabe o que o inimigo faz? O inimigo vai lá e põe o dedo. Pastora Toninha, eu não acredito nisso. Você não acredita porque você não lê Bíblia. Daniel orou 3 dias, com choro, com a boca no pó. E Deus mandou a vitória de Daniel. O anjo da peça segurou a bênção de Daniel nos ares. Daniel continuou orando, pedindo Deus. E a bênção não chegava, porque o diabo já estava segurando a bênção dentro do ar. Foi necessário Deus mandar Miguel, Gabriel, o arcanjo, vir com a espada de fogo. Quanto os príncipes das trevas, para liberar a bênção de Daniel. O capeta, meu irmão, ele é terrível. Quando ele sabe, ele entra, ele move, ele ajuda. Quando você... Por que tem pessoas que recebem a bênção tão depressa? Sábias,
Feche a boca. O que adianta, minha irmã? Você pegar o aparelho de telefone e ligar para fulana lá e ficar lá 3 horas com o telefone. Ai, minha vida está assim. Irmã, além de você ter perdido o seu tempo, você já colocou o dicionário na mão de Satanás, e aquela vida que você está pedindo vai poder fazer nada para você, que ela não pode fazer nem para ela. Se aqueles 3 horas você estivesse falando com Deus, você já estava com sua bênção na mão. Mas o erro é esse. Quando estamos com problema, deixamos de falar com Deus para falar com quem não pode resolver nosso problema. Irmão, aprende nessa noite. Quando você tiver com problema, pastora, mas é sério, eu preciso desabafar. Chega no cabeça. Chega somente no cabeça, porque do cabeça não vai sair fofoca para você, não vai sair problema para você, pelo contrário, vai sair uma ajuda forte de Deus para a sua vida. Amém? Se você acredita, glorifica. Muitas das vezes a pessoa fica olhando a indiferença dos homens. Espere esse estágio, vai passar. Às vezes o diabo joga seta na sua cabeça. Ah, o pastor está indiferente comigo. A pastora está indiferente comigo. A fulana está indiferente comigo. Eu quero falar para você que quando a mulher de Jó abandonou Jó, foi permissão de Deus. Por quê? Deus permitiu a esposa de Jó abandonar Jó, porque o diabo falou para Deus que Jó serviu o Senhor com fidelidade, porque Deus tinha dado tudo para ele. Então Deus deixou o diabo perceber e ver que Jó passou todo tipo de provação para mostrar para o diabo que Jó era fiel a Deus mesmo. Porque quando o homem de Deus e a mulher de Deus é fiel a Deus mesmo, ele não liga para indiferenças. Ele não liga para problema, porque é uma fase, é um estágio que Deus está mandando você passar. Ou quando você está lá na faculdade, você passa por muitos momentos, você está eu quero ser um dentista. Você vai ter que passar pelo estágio. Eu vou trabalhar no banco. Você vai ter que passar pelo estágio. Tudo tem um estágio. E se está acontecendo isso na sua vida, de repente você está sentindo até desprezado. Não importa não, meu irmão. Isso é um estágio, isso vai passar. Deus está te testando para ver seu grau de humildade. A pessoa, quando é humilde, meu irmão, ele está passando por um estágio doloroso, mas ninguém nem percebe. Ele ora e está esperando a hora de Deus, porque Deus fala assim: meu filho, esse estágio vai passar. Não, a vida do cristão é como as ondas do mar. Um dia você está lá em cima, um dia você está cá embaixo. Um dia você está lá em cima, no outro você está cá embaixo. Mas quando você estiver lá em cima, dá glória a Deus. Quando você estiver cá embaixo, glorifica da mesma forma. Porque Deus quer te ver assim, alegre na presença dEle. Reconhecimento de Deus. O reconhecimento de Deus vai chegar na sua vida. Muitos querem o reconhecimento de Deus, não experimentou a olaria de Deus ainda, não sabe o que é olaria, não sabe o que é processo, não sabe o que é estágio. Oi, Deus não pode levantar nenhum homem, nenhuma mulher, enquanto eles não passarem na olaria. Por quê? Porque o vaso é frágil. Está vendo esse vaso aqui? Se eu pegar e sentar ele aqui no chão, ele vai virar 1000 caquinhos. E para mim remendar ele, é difícil. Nós vamos ter que voltar com ele lá para a olaria. Para quem faz os vasos, sabe o que é o produto que vai colocar aí para poder fazer virar pó novamente, né? Vai socar para fazer um novo vaso. E nós não queremos passar na mão do oleiro. Porque quando nós estamos na mão do oleiro, dói muito. Dói por quê, pastora Toninha? Porque ele está nos moldando. A mão de Deus fica assim, ó. Você é o barro que está dentro da mão do Senhor. E Deus fica assim, ó. Comigo e com você. Às vezes eu bato no peito e falo assim: não, eu já sou pastor, eu estou bem, estou nada. Tem muita coisa que Deus ainda tem que trabalhar na minha vida. Ninguém está pronto, sabe por quê? Nós somos humanos. E cada dia que passa, mais Deus tem que trabalhar nas nossas vidas como vaso. Porque para o vaso estar perfeito, Deus tem que estar trabalhando todo dia nesse vaso. E quando tem uma trincadinha em nós, um trinquinho, irmão, um pouquinho assim, ó. Sabe o que Deus faz? Deus fala assim: desce lá para a casa do oleiro que eu vou te fazer um novo vaso. E nessa descida, meu irmão, começa a ter dores.
dores profundas. Por quê, pastora? Porque a mão de Deus é uma bênção para abençoar, mas a mão de Deus também é uma bênção que quando nós estamos na prova, Ele nos aperta, Ele coloca nós dentro da mão. Você está precisando de um aperto, irmão. Você está precisando de um aperto, irmão. Você ora e pede tantas coisas para Deus. Deus, eu quero ser um vaso. Vem uma mulher de Deus pregar, um homem de Deus pregar lá do banco. Ai, Senhor, que bonitinho, eu queria também. Será que você está pedindo a coisa certa para Deus? Será que você vai aguentar passar no processo e no estágio? Será que você vai aguentar o batido da mão de Jeová quando Ele começar a fazer assim com você? Ó. Será que você vai aguentar ficar debaixo dos pés de Jeová? Porque quando Jeová começa a pisar, meu filho, você grita: ai, Jesus está doendo, e Ele pisa mais. Você não pediu que queria ser vaso? Aguenta, irmão. Aguenta, irmão. Vaso tem que passar pelo estágio. Vaso tem que passar pelo processo. Porque o nosso Deus, Ele trabalha assim. Porque Ele não chama vaso com trinca. O vaso tem que ter o coração limpo. O vaso não pode ter inimigo. Porque quando eu abrir a boca a profetizar, se eu tiver com o meu coração cheio de ódio, cheio de rancor, corro o risco de não ser o Espírito Santo, mas ser o espírito do cão. Mas aquele que tem o coração puro em Deus, ele está cheio do Espírito Santo, pode glorificar, pode mandar glória para cima, que Ele vai mandar glória para baixo. Seu coração tem que estar cheio de Deus, irmão. Se o seu coração estiver cheio de Deus, não tem vaga para o inimigo entrar, irmão. Se verdadeiramente o Espírito Santo de Deus estiver dentro do seu coração, não tem vaga para ele entrar e não. Seu coração já está tomado por Deus. Deus já ocupou o espaço. E por isso Deus está te fazendo um vaso. Por isso você está passando por esse estágio doloroso. Quando Ele está em silêncio, é porque Ele está trabalhando. Ah, pastor, eu não aguento mais. Tanto tempo que eu estou nesse sofrimento, Deus não fala nada, Deus não revela nada. Deus está trabalhando na sua vida, irmão. Trabalhando em quê, pastora? No seu caráter. Eu não sei como é a sua vida com Deus. De repente tem algo aí na sua vida que você está olhando para você mesmo e está, não, mas eu estou pronto. Mas quem sabe na hora que você está pronto é o oleiro. Porque o oleiro, ele conhece nós por dentro e por fora. Quando você estiver pronto, aí você está perguntando: Deus, está dando silêncio comigo, o Senhor não fala nada. O Senhor falou que usou 30 profetas para falar que vai me dar vitória e não me deu. Deus não te entrega a vitória enquanto você não está pronto. Enquanto você não está pronto, Ele não coloca a bênção na sua mão. Como você vai pegar uma criancinha de colo e vai colocar uma responsabilidade na mão dela? Ela não está pronta. Você está como uma criancinha ainda. O Senhor está trabalhando. Deus está falando com pessoas aqui nessa noite: aquieta teu coração que eu estou trabalhando. Eu vou te encher. Eu vou te fazer um vaso. Eu vou te usar para fazer a diferença. E você vai levantar cheio do azeite aqui nessa noite. Porque Deus usou o profeta para falar: busca as vasilhas, pede os vizinhos as vasilhas emprestadas, entra para tua casa e fecha a porta de calachúria. E a viúva entrou com as vasilhas, e sabe o que aconteceu? O azeite começou a derramar. Deus está derramando azeite aqui nessa noite. Se você quer azeite de Deus na sua vida, você abre a boca e glorifica, que Ele vai te encher até da tampa. Você vai sair daqui nessa noite, nem precisa mais você ungir suas mãos, porque o azeite vai derramar, o azeite vai transparecer. Deus vai te fazer um mundo cheio do azeite, porque assim Deus fez com essa viúva. E agora ela começou a encher as vasilhas. Olha que coisa tremenda, olha aqui. Depois você e seus filhos entrem em casa, fecha a porta, comece a derramar o azeite nas vasilhas e vão pondo de lado as que forem ficando cheias.